Fala Cripto Trader, começando mais um vídeo aqui no canal e muito obrigado pelos 30 mil inscritos, é muito bom ter vocês todos aqui. Começando já direto no Bitcoin, a gente teve um grande volume de compra agora há pouco e vamos dar um zoom out para saber o que está acontecendo nos tempos gráficos maiores. A gente tem aqui um padrão de equilíbrio sendo formado no tempo gráfico de 4 horas, enquanto utiliza o nosso antigo topo histórico, que era a nossa resistência, agora como ponto de suporte do preço. Então temos um fundo topo descendente, fundo ascendente e tentando um rompimento desse padrão de equilíbrio. Esse rompimento do padrão de equilíbrio agora aumenta a probabilidade da gente romper o topo histórico e ter uma continuação do preço, apesar da Coinbase estar rompendo o fundo quase histórico do seu IPO. Então todo mundo que entrou no IPO do lançamento da Coinbase está no negativo a partir desse momento. Eles estão no negativo de 14% a aproximadamente 25%. Então essa é a média de prejuízo de todo mundo que entrou acreditando no potencial da Coinbase quando ele abriu o capital para mercado. E de olho no Bitcoin agora, de novo, no tempo gráfico diário, a gente espera uma possível continuação. Isso é um padrão de uma bandeira de alta. Temos um movimento de alta, uma correção lateralizada, onde o volume de negociação vai diminuindo conforme o preço se aperta um pouco. E de olho no 4 horas, que é o tempo gráfico mais nítido para mim nesse momento. Rompendo a resistência, aumenta a probabilidade de continuação. Litecoin contra Bitcoin, interessantíssimo. A gente tem a nossa tendência muito nítida sendo formada nesse movimento, topos e fundos ascendentes, e isso leva com que Litecoin continue esse rompimento, apesar de não ter entrado o volume ainda desse rompimento da cunha descendente no tempo gráfico semanal. A gente mantém a tendência ativa, topos e fundos ascendentes também no diário, volume de compra entrando nesse momento, e isso deixa Litecoin relativamente mais forte do que Bitcoin. A gente tem Litecoin subindo 2,46%, enquanto Bitcoin sobe 0,76%. Isso significa que Litecoin está mais forte devido ao LTC contra BTC. Mais forte mesmo está a Doge, que rompeu para cima com tudo e está subindo quase 50%. A gente tinha o nosso topo duplo. E depois do momento que a gente rompeu esse nosso topo duplo, a gente teve uma grande continuação do preço. Então é como se o preço estivesse no espaço, muito poder, menos poder de compra pode influenciar mais na movimentação de preço. Então você precisa de menos compra e o preço pode andar com uma certa facilidade, pois está no topo histórico e não tem mais resistências ao longo do caminho. O tempo gráfico para a gente acompanhar agora, o volume de compra muito bom nesse momento, e o tempo gráfico para a gente acompanhar agora é o de 4 horas, formando as nossas bases de preço. Então temos o nosso suporte agora em 0,105. Esse seria o nosso suporte mais relevante a partir de agora, enquanto o tempo gráfico de 4 horas segurar a tendência de alta, fica tudo muito saudável. A partir do momento que a gente perder a tendência no tempo gráfico de 4 horas, a gente dá um zoom out e busca no diário qualquer coisa acima de 0,057, é um fundo ascendente em Doge, deixa eu botar aqui assim, qualquer coisa acima de 0,057 é um fundo ascendente em Doge, então temos muito espaço para a criação desse fundo ascendente no tempo gráfico diário, extremamente saudável, e o preço vai continuar andando até perder a tendência no 4 horas, que seria uma das principais para observarmos. Isso tudo foi devido ao rompimento do Inside Bars. A gente tinha um Inside Bars aqui no tempo gráfico mensal, e quanto mais Inside Bars, ele é uma estratégia muito boa para operar. A gente tem uma vela, corpo da vela dentro do corpo da vela anterior, corpo da vela dentro do corpo da vela anterior, e aí aqui a gente teve um rompimento. Olha só, o rompimento foi em 0,064. Então a partir do momento que a gente rompeu o topo da vela anterior, a gente tem uma grande continuação até muito maior do que eu imaginava. Eu entrei nesse rompimento, mas eu acabei saindo muito antes, um pouco antes de para pegar um possível repique, mas o preço continuou e foi embora. De olho na HOT, muitas pessoas perguntaram também no mensal muito esticado. Já no tempo gráfico diário a gente busca por um ponto de apoio. Eu acho que o mais nítido nesse momento será o semanal. A gente tem uma possível bandeira de alta nesse movimento, né? A gente tem toda a continuação, todo o volume ascendente, né? O carro acelerando de acordo com o preço sobe uma rampa, volume ascendente, muito bom, e agora o volume descendente. Então tudo que a força compradora quer ver é o volume ascendente na subida e o volume descendente
na descida, menos pessoas querendo vender conforme o preço cai, até encontrar uma base de preço. Estamos provavelmente encontrando uma base de preço em HOT para ter um possível movimento para o topo novamente. Então, assim como várias outras moedas, assim como o Chiles teve esse ponto de apoio e já voltou a subir, a WIN também é uma outra moeda que já encontrou um ponto de apoio e voltou a subir. A mesma coisa eu estou esperando em HOT nesse momento. A gente eventualmente vai buscar um fundo ascendente contra o fundo anterior, e aí esse ponto de repique é um ponto interessante para você surfar um possível movimento aí de valorização de 30% a 40% em HOT. Dando uma olhada em Chiles, a gente já inverteu, já encontrou esse ponto de apoio. A gente tem um ombro, cabeça e ombro inverso, e a gente inverteu a tendência, formou um topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente. Estamos tentando ter uma continuidade nessa tendência no tempo gráfico diário, e isso classifica como estabelecido o nosso fundo ascendente no tempo gráfico semanal em 0.3667. Então, temos nosso fundo ascendente. Qualquer coisa abaixo de 0.94 é um topo descendente, e muito provável a gente formar um topo descendente em alguma região por aqui contra o topo anterior. Dificilmente a gente vai sair de um movimento que teve uma retração muito grande. A gente teve uma retração de quase 60%. Dificilmente a gente vai ter essa retração e já romper o topo de vez. Quando você tem uma retração muito grande, a força vendedora fica extremamente confortável para atuar na venda quando a gente estiver dentro da nossa zona, que o risco de você tomar um stop é de 12% e o potencial retorno é de 36%, 40%, um risco retorno 3-1, fica extremamente favorável para a força vendedora atuar aqui em cima. Então, isso que eu estou esperando em Chiles nesse momento, mas que a gente ainda tem uma continuidadezinha do preço até atingir o nosso quadrado de venda. Não recomendo operar shortado, tá? Porque você está operando contra todas as tendências, apesar do risco retorno ser favorável. Eu sempre acredito que a tendência é nossa amiga, então muito melhor eu usar o nosso quadrado a favor. Se a gente tiver um topo, voltar para o fundo, usar o nosso quadrado a favor da tendência de alta, operar comprado, do que operar vendido. Aqui a gente pode operar comprado, você tem um risco de perder 21 e o potencial retorno de ganhar 66, então 3-1 também, mas você tem uma probabilidade muito maior de ganhar quando você está operando a favor da tendência. BTT, a gente também tem uma bandeira de alta sendo formada, todas as moedas estão muito parecidas, explodiram para cima. A bandeira de alta, volume decrescente, é um padrão de uma bandeira de alta, e eventualmente vamos buscar por um fundo ascendente contra o fundo anterior, e deve ser isso que estamos formando agora. Dando uma olhada aqui no tempo gráfico diário, não foi como o WIN, né? não foi como o CHZ, mas a gente já tem uma breve continuação. O tempo gráfico de 4 horas está tentando formar um ombro, cabeça e ombro a partir desse momento, um ombro, cabeça e buscar um ombro. Aqui seria um ponto interessante de compra em alguma região do ombro do lado direito, esperando uma reversão de tendência a partir desse momento. Então o BTT parece super saudável para ter uma continuidade no tempo gráfico diário em direção ao topo do movimento. Também não devemos romper o topo de uma vez, a gente vai lateralizar ainda aqui dentro mais um tempo, mas aqui abre uma grande possibilidade de você buscar um lucro aí de pelo menos 30% nesse movimento de repique. Então muito interessante, muito parecido com várias outras moedas. O WIN exatamente a mesma coisa, só que o WIN ainda não confirmou também no tempo gráfico de 4 horas, não formou o nosso pivô de alta. A maioria das moedas muito parecidas, aqui a gente também pode formar um ombro, cabeça e ombro, mas está muito mais nítido em BTT nesse momento. Então, o WIN muito parecido com o BTT. A dominância do Bitcoin segue em queda, olha só, a dominância do Bitcoin em queda livre, perderam muito mercado para todas as outras moedas, isso porque a gente perdeu um suporte no tempo gráfico mensal. Quando você perde um suporte no tempo gráfico mensal, os tempos gráficos menores, diário, 4 horas, podem ficar esmagados e ainda assim não ter um repique. Eu acredito que a gente vai ter um repique na dominância do Bitcoin quando todos os mercados encontrarem um topo juntos, e aí algumas altcoins vão cair um pouco mais rápido, o Bitcoin vai segurar um pouco melhor, e isso vai fazer a dominância ter um repique aí nesse movimento. Então é isso que estamos de olho. BNB
Bandeira de alta no tempo gráfico diário, a gente teve uma grande continuação, bandeira de alta sendo formada, muito nítida, volume de venda caindo, as moedas realmente explodindo para cima, e no 4 horas a gente tem que formar o nosso pivô de alta, né, para esse que é esse movimento de topo e fundo ascendente. Formando esse movimento aqui, a gente já tem uma continuação de alta um pouco melhor. Então é isso que eu estou olhando em BNB a partir desse momento. Qualquer coisa, 520 é o nosso ponto de suporte mais próximo nesse momento, e a força compradora vai querer atuar a partir daqui, vão querer atuar no famoso estratégia de trade do bottom fishing. Você tem um potencial de risco de perder 2, 3% se o preço atingir aqui, e aí você tem um potencial de lucro, o risco retorno é extremamente alto, é 10-1, então vai virar uma base de preço. 520 é o nosso ponto de suporte mais nítido nesse momento. E ADA, no tempo gráfico semanal a gente acabou rompendo para cima, a gente tinha um padrão de equilíbrio no 3 dias, onde a gente formava topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, e acabamos rompendo para cima, esperando uma continuação desse movimento, topo histórico, e o preço no semanal tem que ter uma continuidade também. O volume está começando a crescer, esse candle aqui vai ter mais volume do que o candle anterior, porque ainda estamos na quinta-feira e temos até domingo para o fechamento, então apesar de estar junto, esse aqui vai ter um crescimento, então isso acaba dando uma credibilidade maior no rompimento de ADA. E aí de olho nos tempos gráficos menores, 4 horas agora temos um ponto de suporte em 1.347, e é isso que temos que ficar de olho, perdendo 1.347, zoom out, qualquer coisa acima de 1,15 é um fundo ascendente em ADA nesse momento. Deixe o seu like, a gente tem um plano cripto do dia 19 a 26 de abril, evento 100% gratuito, onde vocês vão aprender muita coisa para fazer análises assim no mundo cripto. O link está aqui embaixo, clique aí no link, deixe o seu comentário, não se esqueça do seu like. Muito obrigado pelos 30 mil inscritos e até o vídeo de amanhã.